Olá, alunos do segundo período da FASE. Esta, então, é nossa primeira videoaula, né, do nosso curso de Saúde Coletiva e Epidemiologia 1. Como eu expliquei para vocês na nossa reunião, né, o nosso curso tem uma primeira parte voltada ao conceito de saúde e doença, é a parte menor, né? Depois nós dedicaremos várias aulas à epidemiologia descritiva, em que nós vamos conversar sobre os estudos descritivos, estudos de mortalidade, as razões que nós utilizamos para comparações, né? Prevalência, incidência, e vamos conversar um pouco sobre vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica, ela pode se utilizar de outros estudos epidemiológicos, mas em geral a investigação epidemiológica utiliza também a epidemiologia descritiva. E num terceiro bloco do curso, vamos conversar sobre os outros estudos epidemiológicos. Aí o curso se torna um pouco mais complexo para vocês, principalmente aqueles que nunca fizeram um outro curso superior, né? Porque terão os primeiros contatos com vários tipos de estudos epidemiológicos. Embora mais complexa, essa última parte é importante porque os prepara para a leitura de artigos, para a realização de estudos, mas principalmente porque tem uma conexão muito forte com a nossa prática clínica, né? De onde vêm nossas solicitações de exames, de onde vêm nossas prescrições, né? Em geral, desses estudos epidemiológicos seguintes, né? E nós vamos procurar, da forma melhor possível, tornar o menos árido esse estudo, mas não se preocupem, o tempo todo estudando medicina, lendo artigos, vocês vão estar se aprimorando nos estudos epidemiológicos e também, lá na frente, nós vamos ter a Saúde Coletiva e Epidemiologia 2, vocês vão ter também disciplinas com o professor Marcos de Bastos, em que esses assuntos serão mais desenvolvidos, né? Eu esqueci de comentar com vocês na nossa reunião, eu estou fazendo um trabalho de remodelação dentária, coisa de velho, né? Então a minha dicção está pior, eu estou soprando um pouquinho, né? Peço paciência a vocês, peço desculpas, tomara que o tratamento evolua rápido para a gente melhorar essa dicção para vocês. Então nós vamos nos iniciar na discussão do conceito de saúde e doença. Pode parecer para alguns de vocês que são mais práticos, né? Que isso seja uma questão assim, uma viagem pouco importante, mas nós vamos ver que na prática, né, nas nossas decisões clínicas, vai estar muito por trás o nosso conceito de saúde e doença, ok? Bom, vários conceitos vocês conhecem, né? Por exemplo, é muito popular o conceito da Organização Mundial de Saúde, que saúde ao bem-estar físico, emocional, social. Mas todos esses conceitos são difíceis de aplicar mesmo na prática clínica, seja na clínica propriamente dita, seja na saúde coletiva. Então, nós vamos estudar um pouco mais
o conceito de Livell e Clark, que foi desenvolvido na década de 60 do século passado e que leva muito em consideração o equilíbrio. Então, esses autores propuseram que nós estamos com saúde quando há um equilíbrio entre nós, nosso organismo, o que eles chamam de meio ambiente, e também os agentes causadores de doença, né? Com esse conceito, eles foram capazes de formular a chamada história natural das doenças, que nós vamos ver, nos traz o benefício de nós podermos identificar os níveis de aplicação das medidas preventivas, e vocês vão ver que esse termo é mais amplo, né? Então, esta apresentação aqui é baseada na apresentação de um colega, né? Na disciplina de epidemiologia lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que nós fomos acrescentando. Aqui eu coloco essa entrada apenas para identificar como uma referência, né? Como um roteiro, mas aí a gente foi desenvolvendo nossa própria aula. Então, o que esses autores propuseram é que em qualquer doença, seja doença infecciosa, seja acidente, seja neoplasia, há um momento em que você ainda não está doente. Eles chamam isso de pré-patogênese. E há um outro momento em que você apresenta então a doença, suas células, seu organismo já é deteriorado pela doença. Então, através desse esquema que foi desenvolvido por eles, né, você poderia descrever essas situações antes que a doença ocorra. Então, por exemplo, se nós estamos falando de dengue, o agente da dengue é um flavivírus, né? Que é transmitido por um vetor. Esse flavivírus se divide em 4 sorotipos e por aí vai. Vamos descrever quem é suscetível à doença, né? Toda pessoa que nunca foi infectado ou vacinado, ele é suscetível. O que acontece numa segunda infecção? E depois vamos relatar aquilo do ambiente que pode facilitar o aparecimento da doença, né? Então, o vetor, ele prefere determinada temperatura, determinada umidade, como ele põe seus ovos e tudo mais. Então, vamos dizer, nós estamos aí na nossa casa, não estamos com dengue, existe o agente, nós somos suscetíveis e estamos num meio ambiente propício, mas ainda não estamos doentes, né? Uma vez que nós somos infectados, o vírus vence nossas defesas naturais, começa um processo de invasão das nossas células, e aí eu teria entrado no período patogênico, né? No período que eu estou doente. Vejam que ele coloca uma outra posição aí dentro da patogênese, que é o horizonte clínico. O que é o horizonte clínico? É quando eu começo a ter sinais e sintomas, né? Então, eu já posso ter sido infectado pelo vírus dengue há 2 dias atrás, ele já está começando a invadir células, destruir células, mas eu ainda não tive sintoma, não tive febre, não tive dor no corpo, né? Na medida que os sintomas se iniciam, então nós dizemos que eu entrei no horizonte clínico da doença, né? Então, eu estou apresentando sinais e sintomas em que a doença poderá ser detectada clinicamente, né? Então, ele já, para dar um exemplo, né? Fatores que, na pré-patogênese, que poderiam estar associados com o hospedeiro.
Então, idade. Existe uma idade que é mais predisposta a adoecer? A questão do sexo, estado civil, qual é a ocupação? Algumas ocupações, né, predispõem a ter doença. Por exemplo, o profissional de saúde, ele tem mais risco de ter hepatite B do que a população em geral, né? Se há alguma relação da doença com a escolaridade, por exemplo, há estudos já publicados no Pediatrics, que é uma importante revista internacional de pediatria, que as pessoas de melhor escolaridade, em geral, lavam mais as mãos, têm mais cuidado nesse sentido, têm acesso à água tratada e tudo, e as crianças têm menos diarreia, né? Características genéticas são muito importantes, estão presentes em muitas doenças, né? Eu posso ser infectado pelo vírus da febre amarela e não ter nada, ou ter uma doença muito leve, e um meu filho pode ser infectado e ter uma forma grave de febre amarela. Isso tem a ver com bases genéticas que determinam a nossa imunidade, né? Então, eu vou listando todas essas situações do hospedeiro que podem comprometer, né, me predispor a essa doença. Depois do agente, tudo que eu conheço dele, né, se é um vírus, se é o carro, se é um fator cancerígeno, o cigarro, a nicotina, então tudo que eu conheço desse agente. E o ambiente, né, que seriam determinantes físicos, químicos, desta questão. Tá? Este autor aqui é um dos pioneiros em nos esclarecer a importância da cultura dentro da doença. Em geral, nós confundimos muito as questões sociais com questões antropológicas. E isso nem sempre é verdade, né? Por exemplo, o hábito de comer feijoada todo sábado no Brasil é um hábito que faz parte da vida da pessoa de classe D e da pessoa de classe A. Comer feijoada é uma questão cultural, ela não é tanto de classe, né? E a gente vai ver que as questões culturais, elas também podem estar na determinação do processo saúde e doença, né? Então, esse autor raciocina com esta questão. Então, o ambiente lá que o Livell Clark relatou, ele englobaria ambientes geográficos. O que eu estou falando? Qual é a altitude que a doença mais ocorre? Qual é a temperatura? Tal? Engloba aspectos sociais. Então, nós sabemos, por exemplo, que no caso da Covid-19, as populações residentes em favelas e outros tipos de aglomeração com baixo nível de estrutura, eles estão mais predispostos a terem a doença do que aqueles de classe média alta e classe alta, né? Nós vimos também no nosso vídeo de tuberculose, né, uma análise de como a questão social pode interferir na doença, lá voltado para a tuberculose. Aquele vídeo que está no óbvio, ele foi feito por alunos da UERJ, da medicina lá da UERJ. Muito interessante, foi um trabalho do professor sobre tuberculose. Os alunos desenvolveram um vídeo abordando especificamente os aspectos sociais que influenciam na tuberculose. Depois, o vídeo foi trabalhado e colocado lá no óbvio. E também os aspectos antropológicos. Então, muitos de nós, eu faço parte,
fazem uma crítica importante a esse modelo da história natural das doenças, porque os aspectos sociais, eles são muito importantes para serem um tópico do ambiente, estarem no mesmo nível da temperatura ou coisa assim, né? Isso já foi superado pelo conhecimento. No passado, a gente achava que algumas doenças aconteciam mais nos trópicos por causa da temperatura, da altitude e tudo mais. Hoje nós sabemos que grande parte delas estão relacionadas a questões sociais, né? Então essa é uma crítica correta. Essa divisão tende a subestimar um pouco as questões sociais e antropológicas. Essa crítica é correta. O problema é que modelos mais contemporâneos, né, eles não conseguem facilitar a identificação dos níveis de prevenção. Então, a história natural da doença lá de nível Clark continua sendo utilizada para facilitar essa identificação. Se eu estou fazendo prevenção primária, se eu estou fazendo outro tipo de prevenção, né? Então, subsiste sendo usada, cobrada nos concursos de residência, em outros tipos de concurso, mas sempre carregando essas críticas que a gente faz, certo? Bom, aí vocês têm um exemplo de um modelo mais adequado, né? Em que está lá o homem no centro do modelo e todas as condições que podem contribuir para que ele adoeça. É um modelo teoricamente melhor, né? Mas nós percebemos que fica difícil, nós vamos entender a seguir, você identificar onde você está agindo, né? Para coibir o aparecimento da doença, prevenir o aparecimento da doença. Então, ressalvado, né, essa questão teórica, essa crítica correta em relação ao modelo da história natural da doença, nós vamos utilizá-lo e quando tivermos lá na Saúde Coletiva 2, que nós fomos estudar os grandes programas de controle no Brasil, né? O programa de controle de diabetes, o programa de controle da tuberculose, nós o tempo todo vamos estar raciocinando no que a gente está fazendo, né? Se estamos agindo antes da doença ou se estamos agindo só depois que a doença se manifesta, né? Todo esse conceito de saúde e doença traz toda essa lógica científica, né? Mas nem sempre foi assim. No passado, as doenças eram principalmente atribuídas a entidades externas. Está tendo uma epidemia de peste aqui, porque nós levamos insatisfação para os nossos deuses, né? E eles, por vingança, então, estão trazendo essa doença para nós. Nós não tínhamos nem conhecimento para entender o processo de saúde e doença de outra forma. O interessante é que um período da história vai seguindo ao outro, mas sem aniquilá-lo completamente, né? Então, a maioria de nós, até hoje, quando temos uma doença grave ou alguém que a gente ama muito tem uma doença grave, nós imediatamente suplicamos a Deus ou a outras entidades, né? Pedindo para ele nos curar, para nos ajudar. Então, veja, nós ainda não nos livramos completamente desse conceito, que é uma coisa estranha, né? Porque vocês imaginam, se isso está relacionado a uma divindade externa, eu adoeci, né? Eu vou pedir a Deus, olha, me cura, pelo amor de Deus, cura o fulano e tal.
Ora, mas se ele não quisesse que eu adoecesse, né? Se eu acredito nisso, eu não teria adoecido. Então, é um pouco contraditória a nossa postura científica, mas que ainda considera a fé, né? Fazendo parte de tudo isso. Então vocês vão ver nas diversas culturas, né, esse chamado da interferência da fé. E muita coisa nós não entendíamos por não termos o arsenal científico. Nós não éramos capazes de responder nem por que os olhos dos filhos são parecidos com os olhos dos pais, ou porque o cabelo é parecido, ou porque. Então a gente tinha má compreensão. Eu fiquei muito surpreso num carnaval ido, né? Em que eu vi lá uma reportagem sobre o carnaval e falava que o tema da Imperatriz Leopoldinense era relacionado ao processo saúde e doença, arte de curar e tudo mais. Eu fiquei imaginando que ia sair uma coisa muito esquisita, né? Fiquei imaginando um sambista que não tem formação em saúde ir lá e fazer um samba sobre o processo saúde e doença. E aí postei esse áudio para vocês, né? Para vocês escutarem o samba. E fiquei muito surpreso. Provavelmente eles devem ter tido assessoria de alguém que tem alguma noção, né, da evolução histórica do processo saúde e doença. É muito interessante, né? Então ele começa com essa estrofe: eu quero é sambar, a cura do corpo e da alma no samba está. Então aquele conceito da Organização Mundial de Saúde, né, que é o bem-estar físico, emocional. Veja, aqui ele está dizendo uma coisa que me dá muita alegria, da qual eu gosto muito, né? É capaz de preservar a minha saúde, não só emocional, que aqui talvez ele esteja substituindo pela alma, né? Mas também físico, né? Isso vem de encontro a algumas coisas que a gente sabe hoje. A gente tem um acidente vascular, um infarto, porque tem placas de coisa lá, tá. Mas muito frequentemente, no momento de muita tensão, de muita angústia, né, que essa predisposição física ela se manifesta através de um infarto, juntando as questões emocionais e físicas, né? Então ele já começa a falar assim, fala que é da Imperatriz, é raiz, e se alguém quiser decifrar, é verde e branco o DNA dele. Então já nasci leopoldinense, isso aqui está no meu sangue, né? Mas no desenvolver, né, depois do refrão, vem a minha surpresa maior, porque ele vem fazendo essa história do conceito saúde e doença. Então ele fala num ritual de magia, fala da Mãe África. Nós sabemos que os primeiros textos que citam o processo saúde e doença, o papel do médico, né? São textos lá da Mesopotâmia. Então, de lá vem essa questão, inclusive com noções de comportamento que os médicos deveriam ter. Então, lá está a origem do Homo sapiens, né? E ele fala, então, do seu ventre nasceu o poder de curar nas antigas civilizações. E a cura se daria como? Pela fé nas orações, né? Então, era o que a incompreensão do processo saúde e doença aquela época, né, nos levava apenas a impedir a cura pela fé. Não existia muitas outras formas de cura, né? A partir daí, então, com a mão da ciência, o homem começa a desvendar, né, o que poderia ou não levar à cura, à doença, e ele então convida a uma viagem no tempo, né? E
é considerado que no Renascimento que nós despertamos para uma visão mais científica do processo saúde e doença, né? É um jeito novo de pensar esse processo que não só a questão mágica ou a questão da fé, né? Isso é uma visão muito ocidental, porque se você pegar as bases da medicina científica que nós fazemos hoje, ela é uma base árabe, é uma base persa, né? A medicina até o Renascimento no mundo ocidental era precaríssima, baseada em pouco estudo, ao contrário, né, dos médicos do Oriente que já procuravam uma visão mais científica da doença, né? Ele então fala luz, o Renascimento é considerado o século da luz, né? E buscando a razão, buscando uma razão para as coisas, né? Então, a partir daí, a gente começa a tentar entender a saúde e a doença com uma visão científica e não apenas mística. É claro, como eu disse a vocês, essa visão mística nós nunca perdemos, né? É extremamente respeitável e se eu quero ser um bom médico, eu tenho que partir desse princípio. Eu não estou estudando para ser juiz, eu estou estudando para ser médico, para aliviar o sofrimento humano. Então eu tenho que receber meu paciente com as suas crenças, com a sua condição social, com tudo isso, respeitá-lo, né? E tentar, então, dentro dos conceitos dele, e nós depois vamos, no final do nosso curso, né, conversar sobre a medicina baseada em evidência, eu vou tentar aplicar o que há de melhor, tentando não desrespeitar a fé dele, né? O samba vai desenvolvendo e fala que o segredo, né, a chave da vida, perfeição esculpida, iludindo o olhar. Olha, é impossível acreditar que essa frase não tenha surgido de alguém que tenha lido toda a história dos conceitos do DNA que nós temos hoje, né? Então, que ele chama de chave da vida. A partir do conhecimento do DNA, o nosso conhecimento sobre o processo de saúde e doença ganha um novo impulso, né? Agora eu começo a conseguir entender. Geralmente, isso levou ao entendimento das doenças de origem puramente genética, não só, né? Todo o entendimento de por que um indivíduo vivendo na mesma condição social e antropológica do que outro, ele tem uma forma mais grave da doença do que o outro. Então, hoje nós aprofundamos esse estudo, né? Não para desde aí, em que a gente vai esclarecendo melhor as possibilidades de prevenção, de tratamento, de neoplasias, de uma série de doenças. É uma pena que a época, né, da descrição do DNA, que é uma história muito interessante, porque os 3 autores americanos lá ficaram famosos, mas havia uma pesquisadora, num artigo anterior, que eu já tive a oportunidade de ler, que já dava toda a dica de como seria a hélice que está na origem da nossa vida, né? Depois ela foi reconhecida e tudo mais. O que os outros autores fizeram foi, numa forma genial, conseguir fazer um modelo físico mesmo, né? E eles construíram como uma espécie de Lego, né? Foram montando um DNA para entender, né, os mecanismos da genética. É uma perfeição fantástica mesmo, e daí o nosso conhecimento, então, ganha novos impulsos, e eu passo a considerar, olha,
Eu acampei com a minha mulher, nós dois fomos infectados pelo vírus da febre amarela. Eu tive uma forma gravíssima, ela teve uma forma leve. Eu dei azar, ela deu sorte. Não, hoje a gente começa a entender do ponto de vista da genética. Na Covid-19, que é muito recente, né, nós vimos o maior risco de adoecer em pessoas idosas com comorbidade, um risco pequeno de doença grave lá no jovem, mas nós vimos jovens falecer com infecção grave e vimos idosos com comorbidade serem infectados e terem formas leves da doença. E hoje já há estudos genéticos mostrando onde estão esses marcadores da minha predisposição para a forma grave ou não da doença. Então a genética abre todo esse campo fantástico, né, de entendimento. E vem essa frase onde a medicina vai chegar. Essa frase pode ser interpretada de várias formas. Numa forma otimista, né, em que se falava no passado, um dia nós vamos ter uma vacina contra o câncer. Sim, no calendário do Programa Nacional de Imunizações tem 2 vacinas que previnem câncer. A vacina de hepatite B, que previne câncer de fígado, e a vacina de HPV, que previne câncer de colo do útero, de pênis e outras localizações. Então há esse otimismo. Eu vou chegar a um conhecimento tal que eu vou saber ser capaz de evitar e curar as doenças todas, né? Mas pode também manifestar uma preocupação. A genética traz uma preocupação. Por quê? Porque no início do conhecimento, ela serviu de base para medidas de tentativa de purificação do homem e tudo mais. Então, hoje, através de um estudo genético do recém-nascido, eu sou capaz de prever, por exemplo, que aquela menina tem mais risco de câncer de mama, de ter um câncer de mama, do que a população em geral. E há toda uma preocupação de quem vai usar isso, na mão de quem vai estar esse conhecimento, né? Se amanhã eu não posso ter minha vida prejudicada, porque um estudo genético mostrou que eu tenho uma predisposição maior para algum problema. Então, até onde a medicina vai chegar, até onde ela deve ir, é uma pergunta do ponto de vista ético muito relevante nos nossos dias, né? Mas aí ele volta a um conceito de processo saúde e doença próximo àquele que a Organização Mundial de Saúde reconheceu, né? Que ele fala no carnaval, uma injeção de alegria, e fala inclusive para o doutor, né? A minha escola me chamar, doutor, ele escuta o som da bateria e fala, isso vai curar a minha dor, né? E a função precípua do médico é evitar o sofrimento. Nem sempre nós podemos curar, mas quase sempre nós podemos diminuir o sofrimento, né? Aliviar a dor. No passado, isso já foi a principal função da medicina, né? Dar alívio, né? O professor Aristides tem um profundo conhecimento dessas bases humanitárias da medicina e tudo mais, e vocês estão em ótimas mãos, acho que ele vai passar muita coisa boa para vocês. E aí ele fala, estou escutando o som da bateria, é o remédio para curar a minha dor. Veja que ele não está falando num comprimido, numa injeção. Então, esta relação entre o bem-estar físico, emocional, social e, eu diria, antropológico também, né? Que está na gênese do processo saúde e doença. Só que o conceito da OMS, embora completo, ele é um pouco não, ele é bastante subjetivo, porque veja, será que é possível cada um de nós estar em plenas condições, em pleno gozo do bem-estar físico,
emocional, social, né? Será que isso é possível? É uma coisa atingível, né? Então, o que fala um pouquinho a favor dessa visão de equilíbrio do Livell Clark é que eu estou procurando alguma coisa prática, que seja atingível e que eu possa fazer medidas para resolver. Por mais criticável que a gente possa considerar esse modelo, por mais pobre, né? Ele não é tão rico como seria, né? Então, curiosamente, esse samba enredo ele faz uma pequena história da evolução do conceito saúde e doença através dos tempos, né? E a humanidade vai assim de um lado a outro. Uma hora é só mágico, outra hora não é completamente físico. Para cada doença tem um agente, né? Mas a realidade mostrou que há um equilíbrio. E a tuberculose é um ótimo exemplo, né? Provavelmente 80% de nós foi infectado com o bacilo da tuberculose já no Brasil e poucos de nós tiveram doença. E quando você vai ver o que está por trás da pessoa que teve doença, você vai ver muito claro, né, para a maioria, claro que uma pessoa milionária pode ter tuberculose. Mas se eu calcular o risco dos milionários terem tuberculose e das pessoas que moram em favela, eu vou ver que o risco das pessoas que moram em favela é muito maior. A predisposição genética, na maioria das vezes, não. Quase tudo que foi atribuído à raça, né? Os negros têm uma predisposição maior à tuberculose. Provavelmente não. Eles eram mal alimentados, trabalhavam 16 horas por dia, iam dormir em ambientes comunitários, quer dizer, tudo propiciando a ocorrência da tuberculose. Então, hoje, nós temos esse conceito, não basta o bacilo, né? Além da infecção pelo bacilo, existem coisas do hospedeiro, mas principalmente existem questões do meio ambiente que vão influenciar na doença, né? Tomando esse meio ambiente como um processo mais largo, né? Então, os nossos autores lá concluem que ele quer sambar, que a cura do corpo e da alma está no samba, né? E que se alguém decifrar, o DNA dele é verde e branco, né? O meu é azul e branco, eu peço desculpa aos autores. Bom, então esse modelo feito por Livell Clark, qual foi o objetivo dele? Dizer, tem um período pré-patogênico? Tem um período patogênico? Então, se eu agir no período pré-patogênico, eu posso evitar a doença. E é isso que eles chamam de prevenção primária. Esse conceito de prevenção primária, ele é super aplicado e atual até hoje, né? E ele ainda divide a prevenção primária em promoção da saúde e proteção específica. O que seria uma proteção específica? Eu estou tendo problema com Covid-19, eu desenvolvo uma vacina, aplico na população e ninguém mais é infectado ou adoece pelo SARS-CoV-2. Essa é uma proteção específica para o SARS-CoV-2. Tudo que a pandemia deixou claro, né, as nossas diferenças sociais, tudo mais, eu não entrei nisso. Condições de habitação, tal. Eu criei uma proteção específica para aquela doença. E ele chama de promoção da saúde essas atitudes que levam à melhoria das condições de vida e que, por consequente, evitam a doença. Então, lá no vídeo mostra, depois da Revolução Industrial, quando a Europa melhorou as condições de habitação, melhorou as condições de higiene, as pessoas tiveram moradias melhores, né? Mais acesso à saúde e tudo mais, a tuberculose começou a diminuir a ponto de não ser um problema tão importante, sem que eu tivesse feito nada específico para a tuberculose. Eu melhorei as condições de saúde geral
e com isso diminuir a tuberculose, né? Então ele tem essa sacada, eles têm essa sacada, né? Eu vou chamar de prevenção primária aquelas medidas que eu puder tomar ainda no período pré-patogênico para evitar a doença. Então, no caso de dengue, tem o agente, tem o suscetível, ambiente propício, eu vou correr lá e matar todos os vetores, né? Vou fazer uma campanha séria e vou acabar com Aedes aegypti. Não tem Aedes aegypti, não vou ter dengue, né? Então, esse é o conceito deles. Eles chamam de prevenção secundária, então aí ele usa o termo prevenção, aquela atitude que sim, eu tomo já diante da doença, mas num período em que eu evito morte, eu evito incapacidades, né? Então nós falamos assim, todas as mulheres acima de 35 anos que já tiveram atividade sexual devem ir à unidade de saúde para colher um exame do colo do útero e eu detectar precocemente se há células com tendências neoplásicas naquele colo do útero. E aí eu vou agir para que não se forme um carcinoma invasivo lá naquele local. Então, a prevenção secundária é você agir rapidamente. Outro exemplo, a criança recém-nascido nasce, eu faço o teste do pezinho e descubro que ele tem uma deficiência de uma enzima, né, que não processa determinadas proteínas. Se eu der essas proteínas para ele, ele vai acumular no sistema nervoso central e vai ter sequelas e não vai ter um desenvolvimento. Então eu faço o exame, detecto rapidamente que ele tem essa deficiência e não dou esse tipo de proteína para ele, né? Substituo por outras dietas e ele tem uma vida potencialmente normal. Veja, eu não curei a doença. A deficiência de enzima está lá e provavelmente vai permanecer por toda a vida. Eu estou dizendo provavelmente porque com essas ações adequadas, né, nós temos tido os primeiros adultos mesmo com fenilcetonúria que nunca foram sequeladas. Nós tivemos acadêmicos de medicina na UFMG que tiveram fenilcetonúria detectada no teste do pezinho, foram tratados e tiveram um desenvolvimento normal a ponto de passar no vestibular de medicina e estudar na UFMG, né? Parece que durante a vida a sensibilidade a essas proteínas vai diminuindo. Então, vamos ver como vai essa história natural, né? E ele ainda coloca uma chamada prevenção terciária. Olha, a doença aconteceu. Teve poliomielite, a doença acabou, ficou com uma sequela. Ele não consegue fazer a flexão do pé esquerdo. E aí não anda direito, né? Então ele fala, tem uma prevenção terciária, que recuperar, né, para a vida, né? Como que eu faço isso? Eu pego um músculo que faz a extensão do pé, que não é tão importante, prego esse tendão lá em outro lugar, ensino com a fisioterapia ele fazer a flexão do pé para ele ter uma marcha mais próxima do normal, né? Que a gente considera reabilitação e é chamada aí de prevenção terciária. Então, o que tem de adequado nesse modelo da história natural é que se você pega todos os conhecimentos que você tem sobre um problema de saúde e os descreve desta forma, período pré-patogênico, fatores relacionados ao agente, né? Período patogênico, como a doença ocorre, como ela se manifesta, você identifica com relativa facilidade onde você deve atuar para fazer prevenção primária, onde você pode atuar para fazer prevenção secundária, né? Então esse é o grande trunfo desta forma de enxergar o processo de saúde e doença. Então,
Tem aí descrito no texto que eu sugeri a vocês, e também aqui eu coloco para vocês, do professor lá da UFRJ, né? Os níveis de prevenção e quais são essas estratégias, né? Diagnóstico precoce pode ser através do exame clínico de alguém que tem um sintoma inicial, né? Então, começou a ter febre alta, muita dor no corpo, está sentindo, eu examino, vejo uns pontos purulentos na amígdala, rapidamente trato com antibiótico uma amidalite estreptocócica. E a pessoa recupera bem sem complicações. Eu fiz uma prevenção secundária clínica. Ou ela pode se dar numa tentativa de eu chamar a população, todo mundo, de uma idade ou de um local que é suscetível a essa doença e submeter essas pessoas ao que a gente chama de rastreamento, né? Então, a prevenção terciária está aí também. Eu posso fazer vários tipos de reabilitação, de terapia ocupacional e tudo mais, né? Então, aqui estão exemplos citados pelo autor, né? Então, para a gente dar mais um exemplo, como é que a história natural eu descreveria do câncer de colo do útero? O agente é um vírus, o HPV, o hospedeiro desse agente são mulheres sexualmente ativas, papapá. Qual o ambiente é mais propício? E aí, nesse ambiente, entram questões sociais, antropológicas, são muito importantes, né? Da visão que se tem disso. Então, num fluxo, eu falaria como que a doença evolui. Então, há infecção pelo HPV. Houve a infecção, aqui provavelmente está começando a doença, né? Então, tudo que eu puder fazer para evitar essa infecção, interferir aí, provavelmente eu estou fazendo prevenção primária. A maioria das mulheres tem uma infecção temporária. Uma minoria tem uma infecção persistente, o HPV fica lá, né? E ele faz pequenas modificações na mucosa uterina, do colo uterino, que são classificadas. A displasia de baixo grau, né? Mudou pouco. Essa displasia de baixo grau é reversível espontaneamente. Então, geralmente, o que eu faço é chamar todas as mulheres. O ideal seria 2 anos depois da primeira atividade sexual. Vou lá, colho material e falo, olha, tem uma displasia de baixo grau. Volta daqui um tempo que eu vou ver como está evoluindo, né? Ela pode involuir, desaparecer, ou ir para a displasia de terceiro grau, uma displasia de alto grau, né? Aí, em geral, eu intervenho, porque ela pode regredir, mas ela pode também avançar para um carcinoma invasivo. E no carcinoma invasivo não tem como eu mais fazer prevenção primária. Eu vou ter que tratar mesmo, né? Não vai ter jeito. E com muito risco. Então, geralmente, na displasia de alto grau, eu vou intervir, tirar aquele pedacinho lá do colo do útero que está com esse problema. Então, vamos imaginar, como é que a gente poderia fazer prevenção primária para o câncer de colo do útero? Nós poderíamos propor abstinência total de qualquer contato genital. O HPV para o câncer de colo do útero, os HPVs neoplásicos, eles são transmitidos pela relação sexual. Ao contrário dos que causam verrugas e tal, esse aqui não. Tem que haver relação sexual. Então eu falo, olha, se tiver abstinência total, ninguém vai ter câncer de colo do útero, porque ele não vai se transmitir, né? O vírus não vai se transmitir. Acho pouco factível essa possibilidade, né? As igrejas costumam propor monogamia mútua por toda a vida, correto. Se eu tiver um casal monogâmico por toda a vida, HPV não entra naquele casal. Mas vejam,
eles teriam que, ao se juntarem, nunca terem tido atividade sexual. Porque se já teve atividade sexual no passado, eu já posso carregar esse HPV para este relacionamento. Então, mesmo havendo monogamia, haveria. O homem, por exemplo, pode ter se infectado numa relação sexual lá na adolescência, depois ele conhece uma mulher, estabelece uma relação com ela e se torna monogâmico. Só que ele pode transmitir HPV para ela, ou ela para ele, o raciocínio é o mesmo, né? Outro problema aqui, que nós já vimos, principalmente quando surgiu o HIV, essa crença, né, é muito arriscada. Então, nós vimos mulheres infectadas pelo HIV, na época a doença tinha evolução letal muito rápida, e que desconheciam que os antigos parceiros tinham tido relação fora do casamento, alguns até relação não heterossexual, homens bissexuais, como se mais chamava na época, né? E que acabaram contaminando suas mulheres. Então, tem que ter muita coragem para confiar dessa forma, a ponto de se expor, né? Desta forma em relação ao parceiro, né? Então, quando fala assim, a religião é louca, está errada. Não. Do ponto de vista teórico, está correto, né? Eu, inclusive, tive oportunidade de discutir isso em algumas igrejas evangélicas quando foi lançada a vacina de HPV. Todo mundo metendo o pau, o pastor é doido, falou que foi. Não, olha, o senhor tem toda a razão. Se o casal for monogâmico, nós não precisaríamos de vacina. O problema é que ele precisa casar virgem. E isso é muito difícil nos dias de hoje. Então, na prática, mesmo que o casal se torne monogâmico, né, ele pode estar infectado. E aí a gente foi bem recebido e teve até o apoio na introdução da vacina HPV. Diminuir o número de parceiros, sim. Quanto mais parceiros diferentes eu tenho, maior o risco de eu me contaminar. Preservativo, usar camisinha, reduz o risco. Seria uma prevenção primária. Eu não vou deixar o HPV ter contato com a mucosa, né? Um achado é que homens circuncisados se infectam menos. Se infectando menos, transmitem menos. É uma outra questão. Mecanismo ainda desconhecido. Parece que o tabagismo predispõe, talvez não a infecção, mas pelo menos a infecção persistente, né? Então, o tabagismo seria uma forma. Vejam que algumas dessas medidas são específicas, outras são de promoção da saúde, né? Ao diminuir o número de parceiros, eu estou reduzindo o risco de uma série de doenças sexualmente transmissíveis. E, finalmente, a vacina. Eu tenho vacina que me protege da infecção da maioria dos tipos oncogênicos do HPV, né? Da maioria dos HPVs que causam câncer. Então, essa seria a prevenção primária. Eu agiria ali, impediria a infecção. Prevenção secundária. Eu propus examinar todas as mulheres, por quê? Qual o problema? O câncer de colo do útero dá sinais muito tardios, então o horizonte clínico é muito tardio. Quando a mulher apresenta um sangramento ou um incômodo, ela já está com um carcinoma avançado, né? Então, qual que é a ideia? Vou fazer diagnóstico precoce. Como? Rastreamento. Será que isso funciona? Funciona. Esse aí é um dado do Reino Unido mostrando que não estava funcionando bem lá, até que eles aumentaram a cobertura, né? O percentual de mulheres se submetendo à prevenção. E aí, em laranja, vocês estão vendo uma queda do câncer de colo do útero importante, antes do surgimento de vacinas. As vacinas
depois vieram a incrementar isso nesses países do Reino Unido, né? Então, eu vou fazer prevenção secundária. Só que aqui não é uma prevenção baseada no horizonte clínico. Não adianta eu falar com a mulher, ó, quando você sentir alguma coisa, você vem aqui para eu fazer o diagnóstico precoce. Aqui é o típico problema que impõe rastreamento. O que é rastreamento? Né? Eu submeter todos os saudáveis em risco a exames. Né? Por fim, a prevenção terciária. Está com câncer de colo do útero, eu vou tratar. Né? Esse tratamento evoluiu muito, principalmente no conforto. As drogas são mais fáceis de ser administradas, menos eventos adversos. O resultado não evoluiu tanto, né? Do ponto de vista de sobrevivência por 5 anos. Então aí eu falhei na prevenção primária, falhei na prevenção secundária, eu vou fazer a prevenção terciária, que é o tratamento. Né? Muito bem. Essa discussão um pouco alongada, né? Provavelmente cansativa para vocês, mas vai influenciar muito a forma como nós vamos tratar o processo saúde e doença, principalmente lá quando nós estudarmos grandes problemas de saúde do Brasil, na saúde coletiva e epidemiologia 2. Aí nós vamos voltar aqui na história natural, eu vou pedir para vocês fazerem recordarem um pouquinho, né? Então, eu estou postando aí para vocês um exercício, né, sobre esse assunto. Vocês vão resolver o exercício. Semana que vem eu posto esse exercício corrigido. Alguns exercícios eu vou gravar um vídeo explicando para vocês. Esses exercícios, por exemplo, o seguinte, o exercício 2, provavelmente eu vou corrigir em forma de vídeo, tá? Esse exercício aí não. Provavelmente eu vou postá-lo corrigido para vocês autocorrigirem e, se tiverem alguma dúvida, compartilhar com a gente, né? Porque a resposta é muito teórica, muito direta, tá? Então vocês vão resolver esse exercício. Aí na outra quinta-feira nós vamos postar a correção e evoluir aqui na nossa discussão. O texto 2, da página 135 a 142, vai servir de base para a gente continuar. Tá? E a referência para essa nossa aula está lá no nosso cronograma direitinho, e no e-mail eu terei explicado também essa questão. Tá? Postarei também para vocês a referência onde estudar, para acompanhar os conceitos dessa videoaula e também o exercício que nós discutiremos na próxima aula. Lembrar então do meu zap, né? Está à disposição para vocês tirarem dúvida, meu e-mail, fiquem à vontade, tá? É minha obrigação dar essa assistência individual a alguém que possa ter uma dúvida maior, né? Pela forma que nós estamos aqui conduzindo o nosso curso, tá? Um abraço a todos vocês e bom exercício.